Quanto mais o tempo passa, mais se aproxima os tempos do fim. Pois é, no livro de Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus, ele falou dos últimos feitos, das últimas coisas que aconteceriam quando o fim estivesse se aproximando. E uma das coisas que ele disse foi exatamente que, por se multiplicar a iniquidade, o amor, ele se esfriaria em quase todos. E nosso canal aqui, ele tem uma prestação de serviço para muita gente. Uma delas é falar para vocês dos escândalos que acontecem nas igrejas evangélicas. Você viu aí nesses dias a igreja pentecostal Deus é Amor, que é uma igreja com mais de 60 anos no Brasil, uma igreja que sempre foi muito respeitada, quando tinha a sua liderança conduzida pelo finado, saudoso missionário Davi Miranda, fundador da igreja, homem de oração, que orava, o paralítico ficava curado, que orava, o canceroso ficava curado, mas ele veio a falecer. E depois que faleceu, a briga pelo poder na cúpula da igreja Deus é Amor fez com que a mesma se tornasse alvo de muitas polêmicas. E a última agora foi um suposto áudio da tia do Davi Miranda Neto, no caso a Leia Miranda, se não me engano, que ela estaria tendo um caso de adultério com um homem. E esse áudio teria vazado e a cúpula da igreja decidiu discipliná-la. E ela não aceitando a disciplina, alegando inocência, a cúpula da direção da Deus é Amor, precisou chamar a polícia para conduzir uma senhora para fora da igreja. Olha só que coisa. Um ato disciplinar de uma igreja, se for o caso, se for confirmado, sinceramente eu não acredito. Não é? Mas enfim, teve que chamar a polícia. Como é que um ato de adultério é caso de polícia, irmão? Se ela tivesse roubado as ofertas, se ela tivesse cometido algum crime, mas um suposto adultério, foi caso de polícia na igreja Deus é Amor. E eu estou trazendo esse assunto aqui por quê? Porque a gente trata muito da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem 45 anos, e desde a sua fundação ela sempre foi alvo também de muita polêmica. E as polêmicas da Universal eram sempre envolvendo dinheiro. Depois foram envolvendo vasectomia. Depois foi envolvendo, no primeiro momento, a pedida de dinheiro, no segundo momento, a lavagem de dinheiro. No terceiro momento, a adesão de muitos patrimônios por parte da igreja, do líder da igreja. E isso nunca para. E, sobretudo, quando você vê aí nos canais de pessoas que já estiveram lá como auxiliares de pastores, e dizem que foram pastores, como o Roque. O Roque não é o do Silvio Santos, não, é o Roque da Universal. O que já foi da Universal. E ele sente muita saudade de lá. Mas como ele pegou um ódio muito grande, não é? Ele simplesmente dedica o seu tempo hoje a meter o pau na igreja, a falar mal e a dizer que é tudo pela verdade, para libertar. Nada disso, irmão. Nada disso. O Roque trabalha apenas porque o YouTube é a única fonte de renda que ele tem. Fora o YouTube, nada na vida dele deu certo até hoje. Pode ser que amanhã dê. Se a pessoa insistir, trabalhar, focar, ela consegue vencer na vida. E ele até agora não conseguiu fazer isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Roque e outras pessoas que saíram da Universal trazem à tona assuntos que muitas vezes não são verdade, que muitas vezes são assuntos administrativos e tornam esses assuntos públicos a fim de escandalizar o Evangelho. E eu digo escandalizar o Evangelho porque isso não vai escandalizar Edir Macedo. Porque Edir Macedo ele está pouco se lixando para esses canais de denúncia. A Globo não conseguiu derrubar Edir Macedo nem a Universal. O canal do Marcelo Roque com 60 mil inscritos vai conseguir derrubar. Aliás, se a Universal quisesse, ela poderia até acionar juridicamente falando essas pessoas que trazem informações, por muitas delas não condizerem com a verdade, e a gente sabe disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a polêmica, ela existe porque a briga pelo poder é muito grande. Porque, como eu digo aqui, eu não trago aqui assuntos para defender a Universal. Eu trago aqui assuntos para trazer uma reflexão para você de alguém que já foi obreiro e hoje tem uma gratidão pela igreja, mas reconhece todas as suas falhas, reconhece os pontos de vista equivocados do seu líder máximo, que é o Bispo Macedo, o seu líder local, que é o Renato Cardoso, os líderes dos seus estados, os pastores individuais. Gente, seres humanos. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui para você. Judas se suicidou. Jesus ressuscitou, subiu ao céu e os discípulos tinham que substituir Judas por outro. O que foi que eles fizeram? Lançaram sorte através de algumas regras humanas. Pedro disse, olha, ele falou algumas características, ele tem que ser batizado, tem que ter visto todos os milagres de Jesus, enfim. E lançaram sorte, escolheram quem? Matias, se não me engano. E eu quero que você me diga qual foi a outra vez que você ouviu falar de Matias na Bíblia. Nenhuma.
Somente nessa hora em que os discípulos lançaram sorte, estabeleceram as regras humanas e escolheram um homem. Se eles tivessem escolhido um discípulo através do jejum, da oração e da busca incessante para que Deus direcionasse, certamente teria sido um discípulo que tivesse uma notoriedade. Porque todos os outros, inclusive aqueles que não andaram com Jesus como o principal do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, eles conseguiram ter um ministério absurdo. Por quê? Porque foram chamados pelo próprio Deus. O Matias foi chamado pelos homens. Era um homem bom? Certamente. Tinha características de um discípulo? Certamente. Mas o homem olha para a aparência. Lembra do profeta Samuel, na casa de Jessé, quando foi ungir a Davi a rei? Quando ele olhou para Eliabe e disse, olha, aí sim, estou diante do ungido do Senhor, profeta, homem de oração, homem que vivia em comunhão com Deus sua vida inteira, dedicado ao evangelho, desde que Ana fez o voto e quando ele desmamou que ela levou ele, entregou no templo, desde sempre. Se enganou, ainda mais o homem que não vivia nessa pegada a sua vida inteira. Então o homem se engana. E talvez tenha sido um equívoco dos discípulos, talvez. Porque Matias só foi falado naquele momento. Só naquele momento. E depois não foi falado mais. Então, certamente, ou suas obras não aconteceram, ou se aconteceram, foram muito discretas. Porque Pedro, lá em Atos 2, quando foi chegando no templo, que aquele aleijado estava pedindo esmola, ele disse, olha, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, toma tua cama, Pedro e João, toma tua cama e anda. E ele tomou sua cama e começou a andar. Autoridade. E aparece. Pedro, mais para frente, no primeiro momento negou a Cristo, no segundo momento disse, eu não sou digno de ser enterrado ou de ser crucificado como meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo, mostrando ali um progresso, uma conversão de alguém que de fato construiu sua carreira diante de Deus. E mesmo assim, no momento de escolher o discípulo, lançou a sorte, não buscou a direção. Então, Matias foi simplesmente escolhido e acabou. Então, assim, os homens, eles tomam decisões equivocadas, como Samuel ia tomar na casa de Jessé. E por que na Universal eles têm que tomar só decisões acertadas? Né? Davi, quando era rei de Israel, ele teve alguns momentos de lapso. O caso de Batseba foi um caso principal, mas vocês lembram do censo, quando Davi mandou fazer um censo para saber a força do seu braço que ele tinha? Ele foi aconselhado por esqueci o nome dele, por Joabe, que era o seu comandante do exército. Se rei, não faz isso. Deus, ele não vai se agradar disso, porque ele quer que você conte com ele, não com a força do seu braço. E Davi disse, não, vá. E como ele era o rei, a palavra prevaleceu. Muitos morreram. Isso só cessou quando ele ofereceu a vinha de Nabote como sacrifício, para poder Davi tomou decisões erradas, muitas decisões erradas. Lembra quando ele mandou fazer o censo em Israel sem que Deus permitisse que ele fizesse? Porque ele queria saber a força do seu braço. E Joabe, que era o seu chefe da guarda, o seu amigo, o seu fiel escudeiro, disse, rei, não faz isso. Deus não se agrada, o senhor sabe que pode vir algo terrível sobre o povo. E Davi não quis saber e mandou fazer mesmo. E muita gente morreu e ele teve que oferecer um sacrifício para que aquela praga viesse a cessar. E por que o Bispo Macedo, ou R.R. Soares, ou o pastor José Wellington Bezerra, ou quem quer que lidere uma instituição religiosa não vai tomar decisão errada? Então, nós sabemos que vai ter isso. Será que não houve escândalo lá em Israel quando Davi tomou essa decisão e o povo começou a sofrer por causa dele? Certamente houve os rumores, as falas entre o seu povo. Claro que houve. Mas Davi, pura e simplesmente, fez. E não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependeu, porque buscou a Deus. Então, existe solução para todo mundo, inclusive para o Marcelo Roque. Talvez ele não acredite nisso, que ele demonstra não acreditar nem que Deus existe. Ele, sinceramente, não demonstra isso. Nem lê a Bíblia, nada disso. Mas existe solução para ele, se ele se quebrantar. E não é voltar para a Universal, não. É encontrar de fato Cristo, que na verdade ele nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Ele se aproximou, caminhou do lado, mas se afastou. E se afastou para muito longe. Então, os escândalos eles vão vir, eles não serão os primeiros nem os últimos, irão acontecer, e nós temos que olhar para Cristo, porque ele mesmo falou em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriaria em quase todos. Então não deixe o amor se esfriar na sua vida e olhe para Cristo, que é o nosso alvo, tá bom? Um forte abraço para você. Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e nos ajude. E até a próxima.